Então, bom dia. Agora, hoje a gente vai dizer Bom bom dia. dia para Bom dia. todas, né? Porque estamos Bom só em dia. todas aqui, só meninas, senhoras, todas senhoras. Então, em primeiro lugar, quero começar agradecendo a Rosana, né, que na correria do dia a dia dela arrumou um tempinho para conversar com a gente sobre o Mia Couto, que nós sabemos que o Mia Couto é o escritor, se não o preferido, o quase preferido da Rosana, né? Ela vai mediar para nós hoje o Confissões da Leoa, que dentro do nosso quadro de curadoria de 2024, nós trabalhamos várias culturas na mesma língua. Então, nós iniciamos, né, com o Torturado, um escritor de língua portuguesa, passamos pelo angolano, né, que é o Onjak, e chegamos no Mia Couto, que é moçambicano. E vamos terminar com o português, que esse escritor, é o Walter Ugumãe, com um livro chamado As Doenças do Brasil, né? Quero lembrar vocês, já está conosco aqui no clube há bastante tempo, né? A Rosana já mediou para nós o Walter Ugumãe, o Filho de Mil Homens, né? Uhum. Então, ela já é a segunda vez que ela está com a gente, agora, fechando 4 anos do clube, né? Então, agradeço muito a presença daqui da Denise, também da Juliana, e nós vamos passar a palavra para a Rosana para falar para a gente de um livro surpreendente de um escritor que veio devagarinho ocupando um espaço na literatura e depois ganhou aquilo que a gente chama de mercado editorial, e que, na minha modesta opinião e também na da Rosana, ele deveria ser o próximo a ganhar o Nobel, né? Sim. Olha só o meu livro aqui, os post-its, né? Porque é um livro que não é um livro assim, né, de uma narração qualquer e simples, né? No grupo de pesquisa que a Rosana coordena, né, que é o LEPED, que é um grupo que discute as questões da leitura, né, e da literatura, perdão, da leitura e da escrita, nós conversávamos com o grupo ontem sobre isso, sobre a importância da narrativa num texto e a importância, né, da história num texto. Bom dia, Ângela! Recém-chegada de Santiago de Compostela, isso depois a Muito gente vai chique a conversar em pessoa. off, né? Que legal. Então, o foco que muitas vezes, e eu acho que sim, eu acho que não importa quais são os caminhos que nos levam à leitura, todos os caminhos devem ser acolhidos, a questão da história é muito importante, sim, nas narrativas, porque os romances nasceram para contar histórias. Mas alguns escritores, eles se apropriam de uma forma tão contundente da palavra, né? Aliás, não tem nada mais livre do que a palavra, porque ela vai para onde ela quiser, não tem amarras, não tem comportas, né? E o Mia Couto é um que usa as palavras, né, de uma forma, faz uso dessa linguagem de uma forma surpreendente, e é claro que a história é significativa, mas é como ele conta essa história. Porque se Uhum. nós tivéssemos que fazer um desenho dessa história com personagens, eu acho que ela não teria o peso que tem na construção que o Mia dá, não só para essa e para outras histórias também. Eu acho que o Miyakoto e o Guimarães Rosa, eles têm almas que se aproximam e que tangenciam, né, essas coisas da escritura, tá bom? Então, dito isso, passo a palavra para a Rosana e vamos viajar um pouquinho com ela, né, nesse Miyakoto, que é um escritor que ela lê muito, né, e que ela vai poder compartilhar conosco essa experiência de leitura da pessoa sensível que a Rô é, e agradeço novamente. E é isso. Por favor, Rosana. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade, Ber, de estar aqui para falar do Mia Couto. Eu lembro com uma certa alegria e uma certa dor no coração, Ber, que quando eu estive no Clube do Romance, 4 dias depois o pai faleceu. Né? Você lembra que Verdade. o pai estava internado, né, com Covid, e ter trabalhado com o Filho de Mil Homens naquele momento foi muito significativo, né? Então é um espaço aqui,
um lugar interessante para a gente conversar e conversar de coisas que nós gostamos, né? A Beri já falou da minha paixão pelo Mia Couto. Curiosamente, não foi o Mia Couto o primeiro que eu vim falar, foi do Walter Ugumãe. Eu gosto muito também do Walter Ugumãe, mas o Mia Couto para mim é especial, porque eu amo muito a literatura do Guimarães Rosa. Para mim, Guimarães Rosa é um monstro, né, da literatura, e um monstro que eu venero já desde os meus 13 anos. Lá, quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu me lembro que eu fui arrebatada pelo conto que havia é um conto anexo que tinha no livro didático, por isso que eu não critico tanto o livro didático, não. Eu fui arrebatada pelo livro, pelo conto A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Aquilo me pegou de uma maneira que eu não consigo explicar. E quando eu fui apresentada ao Mia Couto, não, mais recentemente, eu vi muito fortemente o Guimarães refletido no Mia Couto, né? Com esse jogo de palavras que ele faz, mas um pouquinho diferente. E nesse meio tempo eu também já tinha lido livros do Gabriel Garcia Marques, né, Os 100 Anos de Solidão, que é o grande clássico, mas também Amor nos Tempos do Cólera e Os 12 Contos Peregrinos, que são maravilhosos, né, enfim, Verdade. a Crônica de uma Morte Anunciada. E quando a gente lê a biografia do Mia Couto, ele se anuncia como bebendo, né, tanto no Guimarães Rosa como no Gabriel Garcia Marques. Isso é muito claro, e eu acho que esse livro, A Confissão da Leoa, talvez seja, eu li, sei lá, 10, 12, 15 livros do Mia Couto, talvez seja o livro mais emblemático no que se refere a trazer esse estilo tanto do Guimarães Rosa como do Gabriel Garcia Marques, né? Tanto é, Denise, que essas dúvidas, assim, tá, quem que era Leão nessa história, né? Ela era ou não era Leoa? Então, você fica nessa coisa de quem é quem, o que é, né? E que é muito Gabriel Garcia Marques. Isso não é o Guimarães, né? Isso é o Gabriel que joga com esse Mundo mágico, né? com mágico, Com Eu me fantástico. lembro quando eu comecei a ler 100 Anos de Solidão, para mim, assim, nossa, 100 Anos de Solidão, o título, né, para mim era muito forte. E quando aquele tapete voador começou a voar nas primeiras páginas, eu disse, mas que diacho de livro é esse? Né? Porque eu pensei que era uma coisa assim, nossa, ele vai falar de solidão e tal. E de repente o tapete voa, eu digo, pô, que é isso? É o quê? Né? Um livro de fantasia e é encantador. Vocês viram que tem um filme agora, né? Uma minissérie na Netflix de 100 Anos de Solidão. Não sei se já lançaram. Tava na novidade. Tá, Fiquei com e medo. Rosana, deixa eu aproveitar para falar, né, dessa aproximação de um europeu, né, Ah, um africano, na verdade, não é europeu, um africano que usa uma língua europeia e que é a língua portuguesa e que se aproxima, né, por ser uma língua românica, se aproxima, obviamente, do português e do espanhol. Então, como que ele. Porque muitos se inspiram em outros escritores, né, de outras línguas, né, sim, como a do inglês ou do francês. E ele, né, estaria em tese muito mais próximo sim. por A toda família essa. dele, Isso, pela família e tudo. No entanto, ele faz essas opções pela América Latina, né, num certo sim. sentido, quando ele trabalha com esses escritores que você fez referência, né, com o Brasil e com a Colômbia. Colômbia, né? Acho que é Colômbia, E né? isso reforça um pouco o que a gente estava falando, né? Quer dizer, é a história, é o estilo, a apropriação desse realismo mágico, mas porque ele se sente à vontade para Sim. dialogar pelo exercício da linguagem, né? E isso é que é sedutor, por isso que ele deixa a gente tão na dúvida aí, né? Então, eu ontem à noite disse, Beri, eu infelizmente vou pedir perdão para o Mia Couto e para vocês,
porque, assim, eu acho que o que eu preparei não é o que o Mia Couto merece, e nem vocês, né? Porque, infelizmente, pegou uma semana bem complicada. Eu fiz uma cirurgia 3 semanas atrás do olho, e isso foi bom, de certa maneira, porque eu consegui ler o livro com muita tranquilidade, li o livro novamente, mas escrever é que foi complicado, né? Porque quando baixava a cabeça, assim, ou mesmo no computador, nos primeiros dias foi bem ruinzinho. E aí, de repente, você sai do atestado, você está em 2 semanas de atestado perguntando o que eu vou fazer hoje, e quando sai do atestado, parece que agora vem uma enxurrada, assim, né? Uma tempestade de coisas para serem feitas. E aí, infelizmente, eu gostaria de ter, talvez acho que seja por conta de um respeito muito grande para com o autor, eu não quis também brincar muito, e aí eu fiz alguns estudos com outros autores, e eu montei um PowerPoint, gente, eu não queria muito, mas assim, para não me perder, porque se eu resolver falar do Mia Couto, eu não apresento minha peça de teatro hoje à noite, hoje à tarde, né? Então, eu vou compartilhar, vamos ver se agorinha funcionou, né, Beli? Vamos ver se agora funciona. Enquanto a Rosana coloca, vocês falaram da onde ele bebeu, que faz todo sentido para mim, desde o primeiro livro, né? Porque para mim, quer dizer, em primeiro, Terra Sonâmbula, para primeiro que mim, me você leu. impactou muito, foi o primeiro que eu li. Porque a questão poética que ele traz, né? Mas assim, mas também vi um negócio aí, essa história, se ela leu ou não, me lembrou a história da Capitu, que vai e volta agora, nessa questão do Eu Machado. lembrei disso ontem à noite. Eu pensei, Eu meu também Deus do pensei céu, disso. é a mesma linha, só que agora com outros, né, em outro contexto e complexo também, mas eu lembrei disso. Muito bom. Eu ontem à noite fui tomar banho e disse, mas que diacho, também lembrei da Capitu. Mas eu acho que é um pouco diferente, porque o Machado, ele lida com a ironia, né? Então, ele joga no nível da própria ironia, que no caso de Capitu é traição, é adultério, que Isso. rola na sociedade, né? Mas a questão de você ficar na dúvida, Isso. aconteceu ou não aconteceu? Né? Tá compartilhando, Berê? Tá compartilhando, tá pequenininho, mas tá compartilhando. Tá, não, já vou botar o bichinho no grande agora. Pode deixar assim também, mas fique. Não, não foi no grande? Ainda não. Deu, né? Agora foi. Agora sim. Então, né, a confissão da leoa, daí as credenciais da pessoa. Aí eu tô mostrando a minha cola. Ó, bem, que legal o jeito que eu fiz a cola. Achei tão legal isso. É verdade. Fiz um print, porque é um saco fazer as referências, né? Gente, as referências estão aí. Se depois vocês quiserem, eu passo. O Ataque dos Leões e a Resistência das Leoas é fantástico. É muito bom esse artigo. Achei assim show de bola mesmo, bem escrito, bem estruturado. E os outros livros, aquele da escrita também, bem interessante. O outro ali da Abrali, que é um pouco menor, mas os três são muito bons. Mas esse, o Ataque dos Leões, eu achei assim. Aí eu resolvi basear-me nesses textos, né? Na verdade, aquilo que eu e a Beri falamos ontem, hoje também, né, Beri? Esse livro mereceria quase que uma disciplina, porque ele é muito poderoso, ele tem muitas coisas. Então, eu montei o PowerPoint com base muito nesses artigos e naquilo, vocês já vão ver o próximo slide aqui, né? Quer dizer, eu usei esses três e aí coloquei também assim, a minha paixão pela escrita do Mia Couto. Aí eu coloquei uma brincadeirinha ali, né? Que era para ser uma foto minha abraçando os livros do Mia, mas eu não gosto de tirar a foto, foi essa mesmo. Então, eu optei por fazer uma temática, né? E observei então esses materiais. E aí, ontem à noite, depois que eu tinha terminado tudo, desliguei o computador e eu fui olhar de volta aqui o livro do Mia e todas as anotações que eu tinha feito durante a leitura aqui. E eu disse, nossa, tem tanta outra coisa que poderia falar, mas tanta outra coisa que não dá, né? Não, é demais. Então, é bem isso, Beri. Eu acho que esse livro, particularmente, mereceria
Tem uma tese de mestrado, tá? Também. Essa eu não li, mas achei uma tese de mestrado. Fiquei curiosa, inclusive, né? Porque ele dá mais do que uma tese, uma dissertação, ele dá muitas coisas, né? Então, algumas informações sobre a obra, claro, e isso eu percebi o quanto é importante, foi, Beri, obrigada pela oportunidade, porque se eu já amei esse livro da primeira vez que eu li, agora eu estou amando ele, assim, muito mais, né? Porque o quanto Mia consegue trazer para o livro dele as questões de ordem social, antropológicas, é um negócio, você diz assim, como é que ele consegue fazer isso, né? E aí eu achei essa foto da leoa incrível, né? Então, a obra foi escrita em 2012, como está no próprio livro, ela foi inspirada em fatos reais, em 2018, né? E aqui eu vou ler uma fala do próprio Mia Couto, que foi dada numa entrevista, tá? 2008, né? Aconteceram os fatos. O Falou fato 18. foi em 2008, sim, desculpe. E aí ele coloca uma fala do Mia que eu achei. Sim, foram fatos reais e vividos por mim. Eu estava numa pequena aldeia do litoral norte de Moçambique, quando ainda trabalhava como biólogo, e certa noite me chamaram porque havia um homem morto no caminho. Era a primeira vítima dos leões. Nos dias seguintes, seguiram-se outros ataques, sempre mortais. E as vítimas eram sempre mulheres. 25 mulheres devoradas no espaço de 4 meses. A violência é muito, né? Se a gente, 4 meses não é um tempo, não é muito tempo, né? A violência dessa experiência marcou-me para sempre. Mas eu quero fazer aqui um aviso sobre o livro, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, aquilo que a Beri falou antes, se Hollywood pegar a Confissão da Leoa e fazer um filme, não vai ser engraçadinho. Eles vão contar a história de leões que matam pessoas e eles não vão dar conta de retratar o que é possível na linguagem escrita ou na literatura, né? E aí ele diz assim, mas eu quero fazer um aviso aqui sobre o livro. Não se trata de um relato que procura a verossimilhança, uma história de bichos e caçadas. Isso é básico. O que quis foi incorporar uma dessas mulheres e contar a história da sua condição histórica e social. As mulheres rurais de Moçambique há muito que estão sendo devoradas por um sistema de patriarcado que as condena a uma situação marginal e de insuportável submissão. Então, eu fico imaginando ele lá no hotel, né, onde ele estava, provavelmente em Palma, que também aparece no livro, e aí, escutando essas histórias de ataques de leões, assim, ele, cara, por que só mulher, né? Ou a maioria esmagadora, e ele fica, e ele pensa isso como uma oportunidade de discutir a questão da condição da mulher no Moçambique, né, em África, como eles dizem, mas especialmente na zona rural, né? E é interessante que, por conta da necessidade de proteção para os trabalhadores dessa empresa mesmo, onde ele trabalhava, eles chamaram, então, 2 caçadores, né, da capital para esse povoado. E os leões assassinos foram abatidos depois de alguns meses. Juro para vocês que, quando eu terminei de ler o livro, eu chorei por causa dos leões mortos. Me deu muita pena, né? Agora aqui, biologicamente falando, bicho mesmo, estou falando dos leões. A gente está numa vibe aí de tanta queimada, de tanta destruição da natureza, que eu sei que ali era uma coisa terrível, né? Pessoas morrendo. Mas eu fiquei... Hoje, talvez, aqui não fosse mais assim, né? Iriam sedar e colocar em algum outro lugar, mas sei lá. Também me condoeu isso muito, né? E aqui, então, a gente tem esse... Eu sei que a fotografia ficou péssima, mas não sei por que Cargas d'Água ficou desse jeito. A localização, então, ela é bem ao norte ali, né? E fica nessa região chamada de Cabo Delgado, e a aldeia, então, fica nesse lugar ali, né? Eu procurei umas fotos, eu não sei se é verdade, mas
aliás, claro, é verdade porque aparece no livro, tem um mar, né? Então é até umas fotos nos lugares aparentemente assim bem bonitos. E aí eu gostaria de contextualizar Moçambique, onde quando eu estava elaborando aqui a apresentação, eu fiquei me perguntando se precisava isso. Mas depois, quando a gente vai ver a história da Maria Mar, da Naftalinda e da Hanifa, sim, precisa, né, para entender o que acontece no âmago, ali na coisa, né? Então, a Moçambique foi uma colônia portuguesa que conseguiu a independência em 1975. E antes de 75, por conta desse desejo de independência, surge um movimento chamado Frelimo, que é esse que tem a bandeira avermelhada ali, né, vermelha. Que é a Frente de Libertação de Moçambique. Ela surge já em 1964, então foram 11 anos dessa luta, né, para a independência de Moçambique. Eu não sei a Paula, né, a outra menina que está aqui, mas todos nós já tínhamos nascido, acho, né, em 1975. E hoje de manhã, lavando a louça do café, eu fiquei pensando, cara, como tem guerras acontecendo ao longo do mundo, ao redor do mundo, e que a gente não faz ideia. Né? A gente conhece agora muito fortemente a história lá de Israel, de Gaza e agora do Líbano, né, que a coisa está ficando cada vez pior lá, da Ucrânia e da Rússia, por conta de ser um país europeu, Israel por ser Israel, mas tem trocentas mil guerras acontecendo em outros lugares, especificamente na África, a gente nunca fica sabendo. Né? São cerca de 100 guerras acontecendo agora. Cerca de 100 lutas. Exato. Em Gana, diz que o negócio tá... Nós temos a filha de um missionário nosso que está em Gana, e parece que, assim, esses tempos houve um assassinato na porta da casa dela, né? Uma coisa, assim, banalizada, né? E a gente não sabe, né? Eu me lembro, Beri, quando eu li o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, eu disse, sim, meu Deus, uma guerra na Nigéria terrível, e eu já estava viva, como é que a gente não ficou sabendo disso? Né? É interessante, quando chega nessas alturas, eu invariavelmente faço a mesma leitura. Quando eu olho a independência dos países, eu penso, eu já estava viva aqui. Ou quando morre alguém, ou eu vou a algum lugar. Isso é um sinal, isso é um sinal. Isso mesmo. Sinal da experiência e da existência, né? E aí é interessante que quando essa Frelimo assume o poder, né, ela tentou fazer frente a uma organização social, política e econômica da colonização, e até como a própria bandeira já indica, né, optando por uma leitura bastante particular do marxismo, do leninismo, né? E, no entanto, a história da colonização de Moçambique se baseava, até 75, né? Então, se baseava numa questão de exploração das riquezas naturais, do tráfico da população negra, tudo que a gente já sabe, e uma forte imposição da cultura europeia. Isso é um detalhe muito importante, né? E aí, com a mudança de governo, os estrangeiros que viviam em Moçambique foram expulsos. Só que a Frelimo é obrigada, então, a trabalhar, a administrar uma sociedade extremamente fragmentada. Até 75 é muito tempo, então a colonização portuguesa deixou marcas de uma economia capitalista em Moçambique, com conceitos de inferioridade racial, condições humilhantes, e que geraram condições humilhantes à população moçambicana. E a Frelimo não consegue implantar os seus conceitos, o seu modelo econômico socialista. E, ao mesmo tempo, você vai ter, então, uma série de embates
E aí surge um outro grupo que vem da África do Sul, apoiado pela África do Sul, que é o tal do Renamo. Esse grupo vem para buscar uma guerra, então, contra a Frelimo, e vem em defesa de aspectos como as autoridades tradicionais e práticas culturais anteriores à colonização. Então, muito antes, né, dessa introdução de Portugal, né, da colonização portuguesa. E esse aspecto é muito interessante. Então, essa guerra entre os dois momentos, né, gera uma guerra civil. Veja, em 75 eles conseguem independência, entra esse negócio que aí era entre eles lá, e gera uma guerra civil que vai até 92, quando é assinado esse acordo de paz em Roma. E é interessante que a Frelimo adota uma postura de excluir a participação dos tradicionalistas rurais, especialmente rurais na política de Moçambique, enquanto que os outros querem, né, a Renamo pensa numa condição mais de voltar para esse aspecto mais tradicionalistas, né? E aí, tem uma frase desse autor, que está citado naquele artigo que eu mencionei, que eu acho que vale a pena a gente olhar, né? O sistema colonial, ao servir o interesse hegemônico europeu, branco, cristão e patriarcal, né, que obviamente está escancarado no livro, negava direitos civis aos povos nativos, em especial às mulheres. Elas tiveram suas vidas desestruturadas, principalmente no que diz respeito ao regime de trabalho, à escravidão, à violência sexual, à supersexualização de seus corpos, o que corroborava com sua violação. E é interessante o que ele fala sobre as feministas europeias, gente. Eu sei, meu Deus do céu. Mesmo as feministas europeias que viajavam ao continente africano fomentavam esse discurso, ao descrever africanas e indianas como dependentes dos homens e que, por isso, precisavam dos ditames culturais europeus e do cristianismo para se redimirem. E a gente sabe que, a Beli sabe que eu sou, não vou dizer ratinho de igreja, mas quase, né? A apresentação de teatro que a gente vai ter à tarde é do meu grupo de teatro, que chama Grupo Ecos de Teatro Evangélico, que existe há mais de 40 anos, e eu sou cristã, né? Acredito em Jesus, mas a gente sabe que algumas leituras equivocadas do texto bíblico levam a essa condição de subalternidade das mulheres, né? Isso é muito forte, a palavra subalterno é uma das que mais vai aparecer aqui no livro, né? Então, o que é esse cenário de A Confissão da Leoa, né? Essa aldeia Culumani? Então, é desse tecido fragmentado, dessa história fragmentada de Moçambique, dessas diferentes experiências históricas, políticas e culturais, que é Moçambique. Então, essa história é uma história recente, estávamos todos nós vivas nesse momento, já alguns com faculdade, né? Então, oi, pode falar. Não estou rindo, é isso mesmo, né? A gente vai observando que essas experiências vão colocando a gente em xeque, né? A gente estava aí vivo já nesse roldão todo aí, né? E que continua, né? Depois eu vou mostrar, acho que logo daqui a pouco vem os dados aí da própria violência que continua existindo. Claro, não só em África, mas a Índia, né? Esses tempos nós, o ano retrasado, sei lá quando, a gente ficou surpresa, aquela moça que foi violentada no ônibus. Aí eu me lembrei, quando eu estava relendo o livro, daquela Tandi, né? Que é a empregada da Naftalinda, que foi violentada por todos os que estavam naquele ritual, né?
E aí, na hora que eu li aquilo, eu lembrei daquela moça do ônibus na Índia, né? Inclusive, Então, tem, com relação a essa questão desse episódio na Índia, tem sim, uma série, eu acho que é na Netflix. Eu acho não que sim. consegui terminar de assistir. Eu ainda não Nossa. consegui, porque aquilo é muito angustiante para mim, aquela narrativa. Mas é sobre esse fato. É bem, bem intenso, assim, é bem. O livro, a Confissão da Leoa, nos deixa, né, em alguns momentos, assim, é uma angústia tão grande, que você torce para que esses leões matem esses homens, né, porque é muito angustiante. E a própria posição, olha, eu já estou antecipando, né, algumas coisas, depois a gente fala. Então, essa aldeia Culumani é uma alegoria do país, na verdade, né? Então, aí uma outra frase desse Bonici, no relacionamento homem e mulher, a violência contra a mulher assume vários aspectos e graus, desde o xingamento até a circuncisão feminina e o assassinato. Frequentemente, o assassinato de mulheres supera o número de mortes por derrame ou AIDS. Olha que louco. E aí tem essa fala do Mia Couto, né? A nossa sociedade vive em permanente e generalizado estado de violência contra a mulher. Essa violência é silenciosa, e aí Mia, sendo Mia, inclusive quando dá entrevista, né, eu preferia dizer que é silenciada, por razões de um alargado compadrio machista. E a gente vê isso muito forte no livro, esse compadrio. Os níveis de agressão doméstica são enormes, os casos de violação são inadmissíveis. A violência contra viúvas já foi reportada em livro. A violência contra mulheres idosas acusadas de feitiçaria, que é outra coisa muito forte e que aí também vem atravessado pela cultura europeia, cristã, judaica, e por isso punidas e estigmatizadas. Quer dizer, quase um... Gente, como é que é aquele momento que todo mundo foi queimado lá? A Inquisição? A Inquisição. Inquisição. Quase uma Inquisição. Né? Bom, e aí eu coloquei assim, né? Se é que é possível destrinchar tudo que está na Confissão da Leoa. Eu acho que não, né? Então, o livro traz uma reunião de eventos de dois pontos de vista, né? Da Maria Mar, que é uma moradora da vila, e do Arcanjo Baleiro. Os nomes são qualquer coisa, que, aliás, isso é típico do Mia Couto, né? Uhum. Os nomes que ele dá são... Os nomes, as epígrafes, daria um clube do romance só das epígrafes. Quando a Rosana me deu esse livro há algum tempo, deixa eu ver exatamente há quanto tempo, eu ganhei dela esse livro, 2018, eu comecei a ler, aí eu fotografava as epígrafes e mandava para ela, já que ela tinha que... Eu não dava conta de ler sozinha o livro, né? E eu mandava para elas, Rosana, olha isso, né? E eu sabia que ia ter eco, né? Ela ia entender do que eu estava falando. Sim. Não, as epígrafes dele, eu até comecei a parar de... Eu comecei a parar, foi bom, né? Eu parei de tentar, assim, digo, gente, é demais para minha cabeça, eu não dou conta disso, né? E é o gênero diário, que é muito típico do Mia, ele faz isso em várias obras dele. As Areias do Imperador, que é a trilogia dele, né, também tem, são acho que são três personagens daí no caso da trilogia. É um gênero que ele tem usado muito, né, e facilita a leitura, diferente, por exemplo, do Guimarães, que é um pouquinho mais complexo de ler, né? Se o Mia Couto a gente tem que ler um pouco mais assim a conta-gotas, em doses homeopáticas, porque é muita poesia. O Guimarães é menos ainda, né? Ele não dá para a gente ler muito rápido, não se lê muito rápido, porque ele é muito encharcado, né? É muito denso isso. E o Guimarães não é uma leitura de cartas, assim, o relato, a ideia do relato, do diário, parece que ele dá uma certa leveza, né? E aí o tema, nós todos que lemos aqui sabemos que são as denúncias de sofrimento e de exploração, né?
e a temática, então, central é a da subalternidade, né? Então, e eu achei muito interessante que o leão é, ao mesmo tempo, o leão bicho, né? Depois a gente vai adiante, mas também é o leão homem, né? E é bem a metáfora do patriarcalismo. E se a gente olha, o leão, o bicho fica lá, né? Preguiçoso, enquanto é a leoa que caça, né? Claro, não só isso, mas... e aí retrata mais ainda esse modelo moçambicano, porque a mulher é que ia para a roça, né? A mulher é que vai colher lenha, a mulher que vai cuidar da plantação, né? Então, é ela que é muito mais vulnerável aos ataques. Bom, aí a partir desse contexto, a gente percebe, então, que a mulher está em desvantagem, né? Há uma assimetria espantosa e a vulnerabilidade desse sujeito feminino. Gente, se vocês estiverem falando, eu não estou vendo vocês não dão um toque, tá? Por favor. Pode deixar, Rô, que eu estou acompanhando aqui, se alguém levantar a mão, ou pode abrir o microfone, né? Fiquem à vontade. Então, tá, eu até estou indo um pouquinho assim para a gente depois conversar mais, né? Então, a gente percebe que esse modelo patriarcal do homem é um pouco não, é bastante consequência, né, marcas da colonização, desse papel subalterno da mulher, que na Bíblia, né, vamos dizer assim, tem o uso da palavra submissa, né, submissão, que vem, inclusive, do Novo Testamento, né, nem do Velho, né, se fosse do Velho seria melhor, mas vem do Novo Testamento. Então, aqui é usada a palavra do subalterno, né, mas a ideia é dessa submissão. E é interessante observar que o Mia não vai falar só do sofrimento da mulher causado pela violência em casa, né, principalmente ali pelo pai, mas também pelas autoridades civis, né, do policial que tentou estuprar, tá bom, né? Tentou estuprar a Maria Mar 2 vezes, e 2 vezes ela é salva, né? E nas autoridades tradicionais, como aquela cerimônia, né? Em que só os homens podiam ir, e que a naftalina, que para mim, assim, eu adorei, a naftalina nossa, vai lá, escancara e joga na cara deles a questão da morte da empregada, né? E é interessante observar que essa violação, essa opressão, ela ela é singular, né? Ela é de cada mulher está vivendo essa violência a seu modo, né? Às vezes sem reagir, como é o caso ou reage, se a gente pega a Hanifa, né, a mãe, logo no começo, quando ela quer fazer sexo enquanto está de luto, aquilo é muito maluco. Então, são modos diferentes de reagir a essa questão da violência, né? Então, as mulheres são, sem dúvida alguma, os personagens centrais nesse livro, né? E você tem, então, os leões, que são animais, e aqui, Denise, que é esse jogo que ele faz, né? Entre o animal, e inclusive ele faz isso em vários momentos, que, gente, eu copiei, eu registrei vários. Se for para falar aqui, a gente vai ficar no livro inteiro. Vamos ler o livro, que é melhor, né? É o animal, um ser biológico, mas o animal, como a gente também pejorativamente fica falando, o cara está agindo como um animal, que eu às vezes não acho justo falar isso, né? Mas enfim. Então, essa é a imagem do sujeito masculino, né? Que é opressor e que é agressor ao mesmo tempo. E as mulheres são alvos fáceis, né?
E o que é pior de tudo, que a sociedade é conivente com esses ataques, inclusive as mulheres, né? Quando a Naftalinda bota a boca no trombone lá no enterro da Gandhi, as mulheres se afastam, né? Elas mesmas, porque elas já estão tão subalternizadas que elas não dão conta de reagir, né? E, Rosana, essas figuras femininas, né? No ano passado, a gente fez uma leitura das figuras femininas, né? Nas obras, Sim, nos romances, né? sim, E é interessante porque, ao mesmo tempo que essa voz se levanta na defesa dessas mulheres, ao mesmo tempo essas mulheres são consideradas diferentes por terem posturas diferentes. sim, Então é um paradoxo, quer dizer, é uma defesa que precisa existir, mas na própria defesa há o paradoxo de uma necessidade que não deveria mais existir. é, Então, o Mia fala conosco dessas mulheres de uma forma que elas são tão poderosas por serem diferentes de uma maioria, né? E eu sim, fico pensando sempre nessa maioria, e é uma maioria que ela isso, não está recolhida à literatura ou a um passado histórico, é uma maioria presente cotidianamente. exatamente. E isso me incomoda muito, me É, entristece muito, né, de pessoas muito jovens sim, que ainda não perceberam, né, que sim, a valoração tem que ser semelhante. sim. E Depois, outra coisa também que eu não ah, queria perder, não, claro, é, é, é sempre a culpa na influência judaica cristã, né, como se fosse o marco zero de todo esse não, processo. não só, né? Não, mas também, né? Não só, mas Sim, também. Mas será que é isso ainda? Será que a gente ainda precisa arranjar algum culpado, né? Quer dizer, é é, tão estranho, porque aí você fica ocupando o X ou Y, aí você cria aquele nós e eles, em cima e embaixo, dentro e fora, né? Aquela coisa é, meio maniqueísta. E eu não sei se não é tempo da gente quebrar um pouquinho isso, né? de assumir, né? Uhum. Só que não dá para pagar, né, Beria? Não, apagar de jeito nenhum. Apagar, porque isso também explica por esse O silenciamento presente, sim. dessa sociedade, né? Claro, não acho que seja só no caso aqui da questão colonial, mas sim é muito forte, Muito forte, muito porque forte. também provavelmente a gente não tem noção, não tem notícia de como que era antes Uhum. dessa colonização, essa relação dos homens com as mulheres, né? Mas o silenciamento, quer dizer, se havia uma condição já de subalternidade anterior, ela foi reforçada e agora Uhum. reforçada, inclusive, né, no texto cristão, digamos assim, né? Depois tem um negócio da Maria Mar que eu achei genial sobre o quanto essas mulheres reagem, né? As que reagem, o como elas reagem, né? E aí aqui tem uma frase: não olhe para mim enquanto falo, ou já perdeu o respeito. Baixei os olhos, como fazem as mulheres em Culamani, e voltei a ser filha enquanto Genito reganhava a autoridade que por momentos havia escapado. Essa coisa, né, de escapou por um momento e ele nem levantar os olhos, né, era possível. E aí é interessante observar que em algumas mulheres, isso é tão forte, esse silenciamento é tão forte que elas optam por se jogar na boca dos leões. E aí, Denise,